Ora, se a figueira é a casa de Israel, e Jesus com fome vai a ela buscar algum fruto, nós podemos aqui perceber que não é simplesmente um fruto material. Os padres da igreja, cito aqui em particular Santo Agostinho de Hipona, refletindo sobre este evangelho, ele diz assim, que Jesus tem fome das nossas boas obras. Não era simplesmente do figo, o figo era apenas um sinal. Amaldiçoada não foi simplesmente a figueira era apenas um sinal. Amaldiçoada, de modo a secar até a sua raiz, foi a casa de Israel. Por quê? Porque não estava produzindo bons frutos, boas obras. No mesmo sentido, nós podemos encontrar Jesus no alto da cruz, que tem sede, e os místicos, os escritores místicos, cito aqui em particular Santa Teresinha do Menino Jesus, ela vai dizer que Jesus tinha sede de quê? Tinha sede do nosso amor. Então, da mesma maneira que Jesus no alto da cruz tinha sede do nosso amor, Jesus aqui, quando se dirige à figueira, ele tem fome do nosso amor, ele tem fome das nossas boas obras. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, ela nos mostra o elogio às grandes pessoas, o elogio às pessoas de fé, o elogio às pessoas generosas. Aqui, Eclesiástico, capítulo 44, versículo 10. Ao contrário dos homens maus, que serão esquecidos, pois não fizeram nada de bom, mas ao contrário destes, dos maus, são os homens de misericórdia. Seus gestos de bondade nunca serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, e seus próprios netos são a sua melhor herança. Então, esse elogio a esses homens bondosos, de misericórdia, homens generosos para com Deus. Então, o espírito da liturgia da palavra de hoje é este: um convite à generosidade, um convite às boas obras, um convite ao amor, mas produzir obras boas, atos de amor, porque Jesus deles quer necessitar. Ele que de nada necessita, porque é Deus, Ele porque nos ama, Ele tem sede das nossas boas obras e do nosso amor. E você então poderia dizer: mas padre, mas o que então eu irei fazer para saciar a fome do meu Senhor, para saciar a sede do meu Senhor? Então eu trouxe aqui um trecho da vida. Eu comentava aqui que Santa Teresinha, apenas para os mais novos, os mais antigos sabem, muitas vezes algumas pessoas já perguntaram, todas as vezes que eu cito Santa Teresinha, eu aponto para o altar, e aí algumas pessoas não sabem, e aí já me perguntaram: padre, por que o senhor, quando fala de Santa Teresinha, o senhor aponta para o altar? Porque dentro deste altar estão as relíquias de Santa Teresinha. Então, esse altar tem as suas relíquias, por isso que eu sempre aponto para o altar quando me refiro, e é por isso também que nós sempre, quando invocamos Nossa Senhora Auxiliadora, São José, invocamos também Santa Teresinha e o santo do dia, se por acaso estivermos celebrando. Então, algumas pessoas perguntaram também: padre, por quê? Então, agora lembrei. Então, a curiosidade foi sanada, foi satisfeita. É por isso. E é claro, porque temos devoção a Santa Teresinha. Muito bem. Então, eu citava que Santa Teresinha diz que Jesus, ele tem sede do nosso amor, da mesma maneira que Jesus aqui no Evangelho tem fome do nosso amor, das nossas boas obras. E há uma outra Teresa de Calcutá, que experimentou isso também na sua vida.
Santa Teresa de Calcutá, ela era freira de Loreto, e Jesus estava pedindo a ela que ela saísse do convento de Loreto para fundar uma outra casa, para fundar uma outra ordem. E Santa Teresa estava amedrontada, porque, imagine, Jesus pedia a ela freiras indianas, freiras que fossem Maria e Marta, que fossem contemplativas e que fossem ativas, freiras que estivessem vivendo ali no meio dos pobres e os servindo. E ela até então percebia nela um outro carisma. Então ela amedrontada de dar aquele passo, e Jesus então, ele apela, ele diz: você vai me negar isso? Eu tenho sede do teu amor, eu tenho fome do teu amor, e tu vais me negar isso? Então vejam aqui, as próprias palavras de Santa Teresa de Calcutá: fui e sou muito feliz como freira de Loreto. Para dizer o quê? Que ela ia sair, ela ia dar aquilo a Jesus, porque ele estava pedindo, porque ela estava muito bem onde estava. Fui e sou muito feliz em Loreto. Mas um dia, após a comunhão, ela comungou, voltou para o seu cantinho, e ela ouviu Jesus dizer a ela: vai me recusar? Isso é, você não vai me dar isso, o que eu estou pedindo a você? Quero freiras indianas, vítima do meu amor. Quero que sejam Marta e Maria, que sejam tão unidas a mim, que irradiem o meu amor por sobre as almas. Quero freiras livres, cobertas da minha pobreza. Quero freiras obedientes, cobertas da minha obediência da cruz. Aí segue, e mais à frente Jesus novamente apela: vai recusar a fazer isso por mim? Meus santos, é claro que Jesus poderia fazer surgir freiras indianas como bem lhe aprovesse, mas ele queria isso dela. Ele tinha fome daquele amor, daquela freirinha ali. Ele sentia fome e sede do seu amor. E Jesus continua: tem medo de dar mais um passo pelo seu esposo? Olha, repito, Jesus apelou mesmo, né? Você tem medo de dar um passo pelo seu esposo? Ele, Jesus, era o esposo dela. Ela é uma freira, comprometida com ele. Você vai negar isso ao seu esposo? Você vai deixar de fazer isso por mim e pelas almas? Sua generosidade esfriou? Eu estou em segundo lugar na sua vida? Crê em Deus Pai. Apelou mesmo. E é claro que depois de uma dessa, é claro que Santa Teresa de Calcutá não negou isso a Nosso Senhor. Mas diante de um exemplo tão grande, você pode dizer: ah, padre, então tá bom, então eu vou saciar a sede e a fome de Jesus com grandes gestos. Afinal de contas, foi um grande gesto de Santa Teresa de Calcutá fazer isso por Nosso Senhor. Mas, meus irmãos, a mesma Santa Teresa vai dizer que nós saciamos a fome e a sede de Nosso Senhor com o nosso amor nas pequenas coisas. Se você ficar esperando uma grande oportunidade para amar a Deus com generosidade, se você esperar uma grande oportunidade para amar de verdade a Deus, pode ser que essa grande oportunidade nunca chegue, e essa espera se torna uma tentação, porque você, enquanto espera a grande oportunidade, você desperdiça as pequenas oportunidades que Deus lhe oferece para você amá-lo com grandeza de coração. Então a própria Santa Teresa, ela vai dizer: as
as filhas dela, as suas filhas. Para o bom Deus, nada é pequeno, porque Ele é tão grande e nós tão pequenos. É por isso que Ele se abaixa e se dá o trabalho de fazer essas pequenas coisas para nós, para nos dar a chance de provar o nosso amor por Ele, porque Ele as fez, elas são muito grandes. Então tudo o que Deus faz por meio de nós é grande, porque Ele é infinito. Então mesmo as coisas pequenas que nós deixamos Deus realizar em nós, no fundo elas são grandes coisas, porque são feitas por Deus em nós. Sejam fiéis, olha aqui, ouçamos todos nós, sejam fiéis nas pequenas práticas de amor, de pequenos sacrifícios, da pequena mortificação interior. Então quando você fizer algo por Deus, mesmo que pequeno, faça com todo o seu amor. Diga com essas ou outras palavras: Jesus, eu faço isso porque eu te amo, para que eu te ame mais.